A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E hoje iremos falar um tema muito importante, falando sobre fome e saciedade. Você sabe identificar qual é a diferença dos dois? Então é o que vamos descobrir hoje com a nutricionista Luciene Rabelo. Seja bem-vinda, Luciene, obrigada, novamente. Mais uma vez, obrigada, Bruna, estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Então vamos lá, para a gente começar, né? O que seria a fome e, e a vontade de comer? O que seria essa vontade de comer? Quando a gente fala fome, as pessoas o tempo todo falam, né? Eu tô com fome, né? O tempo todo. Então, mas fome é um processo fisiológico, né? É a falta de nutriente no nosso organismo. É muito sério fome. Quando a gente fala de fome, é uma falta, você não tem acesso àquele alimento, né? E aí o seu organismo fica fraco, não tem resistência. É diferente do que vontade de comer. Então, hoje a gente tem dois tipos de fome, né? Se fala muito em dois tipos de fome, fome física e fome emocional. A fome física é todo esse processo fisiológico, onde a gente produz, quando falta o alimento, quando falta a glicose, né? Os nutrientes no nosso corpo, o nosso corpo começa a produzir alguns hormônios que sinalizam uma fome. E aí, realmente, você fica com dor no estômago, alguns, ou então fraqueza, alguns tontura, por falta de nutriente. Então, uma fome física, né? O seu corpo está pedindo nutriente, alimento. A fome emocional é que a maioria tem, né? Então, a fome emocional é o famoso beliscador, é que a gente vai beliscando, eu tô com fome. Mas não é fome, né? É devido a um estresse, devido à ansiedade, um momento de até mesmo angústia, preocupação. Algumas pessoas sentem fome emocional. É uma fome? Sim, mas é uma fome que a gente chama compensadora. Muitas vezes, né? Se eu estou ansioso, eu vou comer que eu melhoro, né? E normalmente, quando a gente fala aí dessa fome beliscadora, normalmente é de doce. Exatamente. Porque o carboidrato, ele muito mais rapidamente, né? A gente tem aí essa recompensa, né? Esse feedback aí. Então, assim, o carboidrato é que a gente vai ter uma digestão muito rápida dele. Então, a gente não causa saciedade através só de carboidrato. Causa saciedade, mas a saciedade é muito rápida. Aí você sente fome de novo. Eu sempre gosto de falar, né? Principalmente assim, falando de fome e saciedade dentro de sala de aula, porque aí o aluno, né, iniciando o curso de nutrição, eu sempre falo o seguinte: tem dois tipos de prato. Você vai comer um prato de macarronada, só macarronada, sem proteína nenhuma, tá? Macarrão com molho de tomate, macarrão ao sugo, né? E do outro lado, no outro dia, você vai comer nesse prato tem uma carne, nesse prato tem fibras, né? Folhosos, legumes, tem o arroz, pode ter o feijão, que é um prato saudável, né? Qual que te sacia mais rápido? O macarrão, em meia hora você vai sentir fome, porque a digestão é muito mais rápida. Agora, te garanto que em meia hora, uma hora, com macarrão, você sente fome de novo. Com certeza. Agora, depois que você consome proteínas, fibras, né, cereais, enfim, aquilo te sacia durante muito tempo. Então, você vai ter uma saciedade aí de 3 horas, né? Assim, você vai ter um tempo maior de digestão e isso vai gerar uma saciedade maior. Já no carboidrato, só carboidrato, não. Então, assim, a digestão é muito rápida, né? Em torno de 1 hora. E aí a saciedade vai ser rápida demais. Rápido de novo.
E como que o corpo lhe sinaliza pra gente que tá com fome de verdade? Fome mesmo. Fome física, né? Isso. Então, quando você falta nutriente, a forma de sinalizar é através de alguns sintomas. Fraqueza, hipoglicemia, né? E aí, com essa hipoglicemia, né? Muitas pessoas desmaiam, tem tontura, né? A vertigem, né? Que a gente chama. A pessoa fica com dificuldade de raciocínio. Às vezes a gente vê muito isso em sala de aula mesmo. Adolescentes, né? Que estão se preparando para o Enem, que ficam horas estudando, esquecem, né? De comer. Então, a gente vê que aquele adolescente, ele não vai ter... A gente sempre fala isso, né? Os próprios professores falam, né? Pré-ENEM, né? Olha, faz um café da manhã antes de sair de casa, porque você está gerando o quê? Você está colocando o quê para dentro? Nutriente. Energia, né? E o que a gente precisa para essa concentração, para esse foco? A gente precisa de magnésio, a gente precisa de ômega 3 e tudo que o alimento dá, né? Então, é isso que acontece com o organismo quando a gente fica muito tempo, né? Por muito tempo sem se alimentar, sim, né? Então, acaba afetando. Afeta, né? com Até certeza. mesmo uma questão de memória, né? De foco, né? Fica mais complicado, né? A pessoa ter depois de um certo tempo, né? Sim. Por que às vezes a gente come sem estar com fome? Já ouviu aquele, eu vou comer, não tô com muita fome não, mas eu vou comer. Pois a gente tem no nosso organismo, todos nós, tá? Nós temos hormônios que geram saciedade e fome. Então é importante falar que no nosso estômago a gente produz um hormônio chamado grelina, e essa grelina, ela vai estar levando um sinal para o nosso hipotálamo, no nosso cérebro, falando sobre, eu quero comer, eu preciso de comer, né? E quando a gente fala sobre saciedade, o nosso intestino, ele produz vários hormônios, que são hormônios que vão levar à finalização da refeição. Então, quando você tem aquela pessoa que, eu tô com fome, eu quero comer, e realmente não tá, o certo, na verdade, é você não chegar a uma fome física. Isso que a gente sempre faz. Não vai chegar uma hipoglicemia, uma fraqueza para você comer. Não. O ideal é comer nesse intervalo de no máximo 3 horas, né? Então, a gente tem de 3 em 3 horas. Algumas pessoas demoram mais tempo para se alimentar quando acordam, né? Mas se fazem um exercício muito intenso, não é interessante, ao meu ver, tá? Lógico que tem outras, né? Outras questões, mas assim, eu acho importante você ter aí esse carboidrato. Mas essa pessoa que come, eu tô com fome, provavelmente ansiedade. A gente tem que definir se é uma ansiedade, se é algum momento de estresse, né? Se for, provavelmente você vai consumir e você vai à procura de alimentos mais palatáveis. Que aí vem os ou os snacks, né? Ou então tudo que vai que tem um sabor, né? Que vai estimular mais o seu paladar. Então aí a gente procura o quê? Salgadinho, de pacote, os ultraprocessados. A verdade é essa, e que a gente sabe que a gente não pode comer em demasia, né? Com certeza, tudo no equilíbrio, né? Exato. E quais os alimentos que ajudam a dar mais saciedade? Então, a gente tem as fibras, como eu falei, o prato saudável, né? A proteína e as fibras, elas saciam muito. Tanto é que eu sempre falo, um prato saudável, nem eu, né? Organização Mundial de Saúde, enfim, né? A gente tem isso no nosso guia de alimentação, né? Guia brasileiro. E aí, a gente tem um prato saudável, onde a gente tem a quantidade, o percentual de proteína, de fibras, né? De cereais, né? Arroz e feijão, de folhosos, né? 50% do prato tem que ser de folhas e verdura, folhas e legumes, né? As verduras e legumes. Por quê? Porque ele sacia muito. Então, quanto mais fibra, mais melhor, né? Mais saciedade. Quanto mais proteína, não estou falando para comer exagero proteína também não, tá?
Não é por aí, mas assim, a quantidade adequada de proteína dentro de um prato, que seria em torno de 25%, a proteína ela sacia, porque ela que vai estar chegando lá no intestino, né? O resíduo, né? A mistura, que a gente diz, né? Chegando no intestino, ela vai liberar esse hormônio de saciedade. São vários hormônios que a gente trabalha aí. E são hormônios que a gente chama até meio diferente, mas são hormônios anorexígenos. Por quê? Porque desde o momento que você vai produzir mais esses hormônios, você não vai ter vontade de comer. Porque essa saciedade, ninguém come saciado. Senão, nauseia, senão vomita. Então, você produzindo mais hormônios, sendo liberados mais hormônios, né? Como GLP-1, que é o famosão agora, né? A gente produz ele, né? PYY, enfim, CCK, que são vários tipos de hormônio, acho que não tem nem o porquê falar deles agora, mas assim, são hormônios que têm a finalidade de saciar. Então, o que leva mais essa produção hormonal? É a gordura, é a proteína, tá? Então, gordura, então eu posso comer gordura? A gordura que a gente fala é uma gordura selecionada. A gente chama que é gordura saudável, a gordura boa, né? Então, a gente fala muito para o nosso paciente, a gordura boa. Que gordura é essa? A gordura do azeite de oliva, né? A gordura vindo aí de cereais, de frutas oleaginosas, né? Então, a gente tem uma gordura boa aí para estar entregando para o nosso paciente. Exatamente. Isso, sacia. O abacate, isso aí, maravilhoso. Em relação ao sono e estresse, né? Como que ele influencia aí na fome? Então, quanto menos horas de sono, mais liberação de cortisol, que é um outro hormônio, tá? Mais liberação de cortisol, mais ansioso aquele paciente vai ficar. E se essa ansiedade gera para aquele paciente, para aquele indivíduo, fome emocional, ele vai ter mais fome. Outra coisa também que acontece, ele vai liberar, mais uma vez a gente tem que falar da fisiologia, ele libera mais grelina, que é esse hormônio que vai estar estimulando a fome, é o iniciador da alimentação, e vai diminuir um hormônio que é muito importante para o emagrecimento, que é a leptina. A leptina é um hormônio que, é até engraçado a gente falar isso, mas assim, quem produz mais no nosso corpo a leptina é a nossa gordura. É o nosso tecido adiposo. Aí você vai perguntar, né? Alguém pergunta, mas não estou entendendo, doutora, por que como? Assim, então o obeso tem muita leptina e por que ele não é magro? Só que o obeso ele faz resistência a esse tipo de hormônio. Então a função desse hormônio da leptina é aumentar a taxa metabólica e aumentar a saciedade. Ou seja, ele faz o controle ali da saciedade, né? E da fome também, porque ele inibe, estimula. Então, é um hormônio, cara, com essa função. Só que quando você tem grande quantidade de leptina, é a famosa resistência à leptina que a gente chama, né? Então, essa função passa a ser inativa. Tudo que é demais já não... Então, assim, temos que dormir, tá? Temos que dormir, e não é dormir muito tempo. O tempo que você dorme, hoje já se fala, se descarta aí 8 horas. Não é, na verdade, você dormir 8 horas. É você ter um sono profundo. Muito melhor você dormir 5, 6 horas, mas ter um sono profundo, do que você dormir 8 horas acordando a noite toda. O famoso sono leve que a gente chama. Exatamente. Né? Então, entendeu? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, sono, com certeza. Né? Que aí a gente vai conseguir aí controlar esses nossos hormônios. Muito bom. Tem aquela situação também que a gente fala, comer devagar. Isso, Ela realmente ajuda, contribui? Sim, em torno de... O ideal seria, né, 20 mastigações, né? É difícil a gente fazer isso, principalmente os ansiosos. E isso daí, os obesos, a gente ouve muito isso em consultório. A primeira coisa que a gente pergunta, você mastiga bem? Ah, não, eu como em 10 minutos. Pela ansiedade, a pessoa come rápido, né? Então, o que acontece? Nem tritura o alimento direito, né? Nem tritura o alimento. E assim, a primeira quebra do carboidrato é na boca.
primeira fase da nossa digestão é na boca, né? Então, a gente já libera algumas enzimas ali para começar uma parte da digestão. Então, a gente já começa a um processo digestivo. Então, nós precisamos da mastigação para ter uma digestão completa. Porque, na verdade, a digestão, 90% dela só vai acontecer no intestino. O estômago é só 10%, entendeu? Mas fica bastante tempo ali, né? Até esvaziar esse reservatório gástrico, né? Fica um tempinho, né? Mas pelo menos você já mastigou bastante, já triturou, já fez aquela quebra do carboidrato, né? E aí você tem uma facilidade maior. E realmente, a mastigação é de suma importância para gerar uma saciedade. Uma coisa também que geralmente, né, as pessoas fazem é se alimentando e assistindo tela. Exato, Aí piora, porque você não tá prestando atenção no que você tá comendo. Uhum. E aí só vai comendo. E aí não tem essa percepção de que já saciou, né? Você vai comendo. Quando você vai ver... E hoje a gente fala muito, a nutrição fala muito do mindfulness. O que é isso? É a atenção plena. Então, a atenção plena pode ser em várias situações, mas a atenção plena no alimento. Então, a gente estimula muito, faz parte hoje da nossa anamnese, né? Trabalhar com mindfulness, onde a gente vai estar fazendo algumas perguntas, uma delas é a saciedade e fome, só que a gente vai, através dessa triagem, dessa anamnese, a gente tem como fazer algumas intervenções com algum tipo de técnica, que a gente tem várias técnicas, para orientar o nosso paciente a comer melhor, com atenção àquele nutriente, àquele alimento, né? Então, a forma que você apresenta um prato, a forma que você mastiga. Um detalhe muito importante, você deixar o garfo e faca. Isso aí normalmente a gente deixa, mas tem pessoas que não. E acaba logo, né? Realmente. Então, uma das coisas que o Mindfulness fala é de você descansar os talheres no prato. Enquanto mastiga, Enquanto mastiga lentamente. Mastigando. E aí a gente entra nesse ponto que você colocou, né? Mastigar, mas não olhando para a TV, ou então no celular, que a gente se pega muito fazendo isso às vezes, porque você sai do seu trabalho, você tem 1 hora para almoçar e você tem que responder os seus e-mails, enfim. Eu acho que todos já passamos por isso, né? Mas não é certo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se controlar para não fazer isso e, ao mesmo tempo, orientar os nossos pacientes a isso. Então, isso faz parte da atenção plena. Escolher o alimento que você realmente tem aí uma afinidade afetiva. Então, cheirar aquele alimento antes de comer, né? Porque, na verdade, a gente come com os olhos, né? E com o nariz. A verdade é essa, né? O nosso olfato é muito importante na hora que a gente está se alimentando, né? A nossa visão também, né? Os nossos sentidos são muito importantes, né? Com certeza. Então, a importância de você olhar para o seu prato e ver um prato apetitoso, né? Aquele cheiro gostoso, né? Que aí você, na época, no horário lá das refeições, você passa por um local que você sente um cheirinho, já saliva, né? Já saliva, né? Então, assim, isso é importante na hora de uma refeição. Você ter vontade de comer e ter atenção plena na hora de comer. Então, mastigação, descansar o talher, escolher melhor os alimentos em relação à cor, sabor, isso tudo é importante numa atenção plena. E vai levar à saciedade, com certeza. Que é o objetivo, né? É o objetivo. Uhum. Muito bom. Então, a gente vai finalizar aqui o programa, né? Te agradeço pelas informações. Obrigada, mais uma vez. E vamos lá ler o texto de hoje, que está em Mateus 25, versículo 35, que vai nos dizer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Aqui vem falando, né, sobre a questão da fome, né,
realmente, né, tem A fome física, a né? fome física. E nós também falamos muito na nossa igreja sobre fome espiritual, né? Que nós temos que buscar a Deus, né, na palavra, que é o alimento também, né, Sim, claro, espiritual. claro. E a gente vem buscando isso. E sede, né, da palavra de Deus, sede do Deus vivo. Então, eu acho muito interessante esse texto falando de fome e sede, porque Sim. assim, no geral, a Bíblia toda fala em algum momento de alimento, Fala sobre muitas coisas, né, de alimento, e o nosso corpo, né, ele nutre, né, com o alimento da mesma forma que a nossa alma, né, nós somos alimentados pela palavra de Deus, sempre com o objetivo de alcançar o céu, alcançar a eternidade. Então, que esse texto, né, possa falar ao seu coração, assim como falou com os nossos corações, e que possamos sempre ter fome e sede da palavra de Deus. Claro, com Amém. certeza, amém. Muito obrigada, Luciene, Obrigado mais uma você. vez. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais.